Olá pessoal, meu nome é Danilo Brito, sejam bem-vindos ao canal Sistematicamente e eu quero falar sobre racismo estrutural. Vamos lá? O racismo estrutural é uma teoria social que descreve o racismo como algo presente na própria estrutura social, sendo organizada a fim de privilegiar alguns grupos em detrimento de outros, baseando-se na discriminação de algumas raças. E que no Brasil, segundo os teóricos, essa distinção favorece os brancos em detrimento de negros e índios. O racismo não é um conceito moderno, mas um processo histórico, e não exclusivo aos negros, já que também perpassa a outras raças, culturas e épocas passadas. Muitos defensores utilizam como principal embasamento a escravidão no Brasil, que seguiu seu percurso de forma velada até os dias atuais, renegando os direitos e acesso em setores da sociedade, como na política, cargos em empresas e papéis de representatividade na mídia. Esse tema também ganha destaque quando se falam em violência, morte e encarceramento de jovens e adultos negros, principalmente em periferias do país. Mas o que é raça e cor, segundo o IBGE? Você sabe? Então eu quero mostrar para vocês um site para a gente verificar esse conceito sobre cor e raça. Vamos lá? É um site do educa.ibge e diz o seguinte: o IBGE pesquisa a cor ou raça da população brasileira com base na autodeclaração, ou seja, as pessoas são perguntadas sobre sua cor de acordo com as seguintes opções: branca, preta, parda, indígena ou amarela. Tem um pequeno gráfico aqui que dá essa descrição e diz a população residente por cor ou raça em porcentagem. Então vamos lá, população branca representa, acho que vocês conseguem ver aí, 42%, a população preta 9,4%, população parda em 46,8% e a população amarela e indígena 1,1%. Então perceba que aqui é uma pesquisa em que a pessoa se autodeclara, ok? Como branca, preta, parda, amarela ou indígena. E num país como o Brasil, em que houve miscigenação de raças, brancos, europeus, índios e negros, definir onde começa e termina uma raça não é algo simples. E uma das críticas quanto a esse conceito de racismo estrutural é que qualquer ação ou atitude, em muitos casos, se encerram nessa narrativa, em que esse termo tem sido bastante utilizado como ferramenta de manipulação da opinião pública, promulgado pela esquerda identitária em defesa das minorias, isto é, que eles escolhem e elegem, como negros, homossexuais, trans e as mulheres, defendidas principalmente pelo movimento feminista. E é nesse interim que alguns programas são criados em favor das minorias, como as cotas raciais, que seria uma espécie de reparação histórica, chamado de discriminação positiva ou ação afirmativa. Há quem concorda, há quem discorda, e outros sendo a favor das cotas sociais, baseando-se em parâmetros socioeconômicos, mas isso é tema para um outro vídeo, não vamos misturar aqui. E é bom frisar que racismo em si no Brasil é crime inafiançável e imprescritível. Mas o X da questão aqui são os critérios a serem analisados, pois na falta de provas e evidências podem ser caracterizadas como assédio moral e acordo de indenização ou algo semelhante. É importante considerar que em casos sobre racismo, para o nosso ordenamento jurídico, a lei parte do pressuposto da materialidade dos fatos dentro do processo,
e não na subjetividade da ação, em que não se pode provar. E por que eu dei esse exemplo? Porque o racismo estrutural, por não ser uma teoria muito objetiva, abre margens para interpretação nem sempre factual. E onde surgiu esse termo? Você sabe? Ele surgiu nos Estados Unidos e, como tudo que vem de lá a gente acaba importando, acabou também se popularizando por aqui. E traçando um panorama geral, nós sabemos que a segregação racial entre brancos e negros nos Estados Unidos foi diferente do que nós tivemos aqui no Brasil, no período pós-escravidão. Parte disso nós vemos na miscigenação cultural que ocorreu no Brasil. Muitos teóricos defendem que essa divisão social e preconceito ocorrem mais por critérios socioeconômicos, tendo como resultado grande disparidade na falta de escolarização, pobreza, violência e morte da população mais vulnerável, constituída em geral por pardos e negros, havendo acentuada divisão de classes. E um autor brasileiro que se destacou em defesa de assuntos raciais é o professor Silvio de Almeida, que falou sobre racismo estrutural em seu livro. E eu destaquei um trecho que diz: o racismo é a manifestação normal na sociedade, não sendo somente um fenômeno patológico. E o que ele quis dizer aqui, de forma simplista, é que o racismo independe da atitude da pessoa. É algo enraizado na sociedade, principalmente para aqueles que estão em posição de poder e detêm privilégio, isto é, os brancos. Aqui evidencia o que eu classificaria como subjetividade de teorias sociais, que seria rotular algo independentemente da materialidade dos fatos. É a mesma verossimilhança que eu enxergo em outras teorias sociais marxistas, em que se supõe defender a algumas minorias com pautas progressistas, e é óbvio que essas teorias sociais têm o aval da grande mídia, artistas, intelectuais e de centros acadêmicos que são financiados com esse tipo de pauta, principalmente na área de humanas. Por isso que muitos grupos defendem a ideia elaborada no método de Antônio Gramsci, que teve bastante efeito no marxismo cultural no Ocidente. Mas como a gente pode combater o racismo estrutural? Segundo seus defensores, teríamos que começar pelos brancos, identificando e reconhecendo seus privilégios. Quem aí nunca ouviu uma pauta progressista em que um branco faz uma espécie de meia-culpa, sinalizando virtudes e pedindo desculpas por ser branco, hétero, cis, homem e privilegiado? E é indiscutível que o racismo de fato existe no Brasil e no mundo. Porém, o que muitos estudiosos que são contra essa ideia, eles alegam que o racismo é algo pontual, em que as pessoas são racistas e externam através de suas ações e comportamentos, e não num conceito mais geral e subjetivo que recai sobre todo o comportamento humano, mesmo que de forma inconsciente, segundo alegam as pessoas que defendem essa teoria. Eu vou ficando por aqui, deixe o seu comentário se você acredita que existe de fato o racismo estrutural ou não, e não esquece de deixar o seu like, inscreva-se no canal e ative o sininho. Fiquem com Deus e até a próxima. Tchau!